Passamos a palavra ao ilustre professor Dr. Kleber Marcos, que apresentará o programa MBC Master Business Communication. Bom dia a todos. Tenho como missão, então, apresentar um curso que a gente começa a oferecer a partir desse ano, Master in Business Communication, que vai ao encontro de buscar um elo entre comunicação e marketing, comunicação e mercado. São áreas complementares, similares, mas que sempre estiveram muito distanciadas, né? Marketing é alguma coisa lá do 5º andar, pessoal de comunicação lá do 2º andar, pessoal de comunicação sempre muito reativo, muito demandado, né? Todo mundo conhece as historinhas de vamos fazer um evento, são 3 coxinhas, 4 salgadinhos, entrega amanhã cedo e a gente não sabe direito para que está fazendo as coisas. Então, a ideia é entender que existe um processo de transformação muito importante de cada vez mais colocar comunicação como business, não é? Com objetivos próprios, metas próprias, que comunicação não fique necessariamente sempre vinculada a recursos humanos, que não fique sempre dependente de marketing, que os nossos profissionais de marketing não tenham engenheiros como chefes, como gestores, e a partir do momento que tenham verbas próprias, tenham objetivos próprios, tenham metas e que principalmente consigam mensurar. Porque a pior coisa é quando um profissional de marketing pergunta para um publicitário, essa campanha vai dar certo? E a resposta sempre é, claro, sim, estou sentindo, alguma coisa está me dizendo que vai dar certo. E esse profissional, a gente acha que está em extinção, né? Então a gente está tentando, justamente com esse curso, sem prometer grandes transformações de um ano e meio, mas para formar gestores, então, que possam, de verdade, falar de business e de gestão. Comunicação business. A gente tem um processo de crise, né? Toda vez que a gente tem uma crise, que, de acordo com o Edgar Morin, sempre dentro do pensamento complexo, toda crise gera uma evolução. Ordem e desordem geram evolução. Então, a gente tem uma crise, do nosso ponto de vista, que vai surgir uma solução a partir de uma metamorfose ou degradação. Estão falando muito em crise financeira na Europa, mas talvez não seja uma crise financeira, seja uma crise moral, uma crise de decadência do Ocidente em prol de algum processo que está em transformação. Nesse sentido, então, comunicação tem a tendência de virar um negócio. Todos sabemos, ou somos informados, de que 50% do que é feito em comunicação não tem efeito nenhum. Metade das verbas publicitárias não dão resultado algum. Então, seria muito simples. É só cortar pela metade, né? Se você vai usar uma verba de comunicação, vai gastar 5 milhões para fazer alguma coisa, gaste 2,5 milhões. Mas por que isso não é feito? Porque ninguém sabe qual é a metade que não vai dar certo. Você tem um carro subindo, você tem 10 pessoas empurrando um carro sem gasolina. Você tem certeza que tem 5 pessoas que não estão fazendo nada. Por que você não tira 5 pessoas? É porque a gente não sabe quem não está empurrando o carro, né? Então, nesse sentido, eficiência e eficácia acaba sendo algo extremamente importante de comunicação. Sabemos a definição de eficiência. Eficiência é fazer alguma coisa corretamente. Eficácia é fazer corretamente a coisa certa. Eu posso ter uma comunicação eficiente que não tem nenhuma eficácia. Ter eficiência não significa ter eficácia. Traduzindo em miúdos, o aluno pode vir para a Metodista todo dia, fazendo Cooper a 7 km por hora. E, de repente, ele adquire uma forma física maravilhosa e consegue vir a 15 km por hora. Quanta eficiência. Só que ele erra o caminho e vai parar no Uniban. Nenhuma eficácia. Então, eu posso ter uma comunicação eficiente, mas que ganha prêmio em Cannes, e que, às vezes, o cliente entra pelo Cannes, porque nem sempre a propaganda que ganha prêmio em Cannes vende, né? Então, a ideia é trazer para a comunicação cada vez mais esse sentido, então, pragmático. E há uma outra frase também que é: o que não pode ser medido, não precisa ser feito. É um pouco radical, né? É um pouco Toyota demais, né?
para algumas pessoas, mas tem um sentido prático. Eu posso medir, imagina se tudo que a gente for hoje deliberar de verba, de investimento, eu vou conseguir medir o resultado? Não, então não vamos fazer. Mas hoje, 99% das empresas não medem ROI em comunicação. Análise de retorno de investimento em comunicação. ROI em comunicação é mais ou menos como sexo no ginásio. Todo mundo fala sobre o assunto, pouca gente faz, e quem faz está fazendo errado. Essa é a ideia do ROI em comunicação. E esse curso do MBC vai então ao encontro de tentar trazer essa transformação desse gestor. Tem uma perguntinha que vale uma vaga no MBC, né? Estou autorizado aqui pelo professor Paulo Rogério, a verba vai sair da FAC. Quem responder essa perguntinha em 3 segundos ganha uma vaga no MBC, que é quando um coco verde não é um coco verde. Na verdade, é uma pergunta do Peter Drucker. 3 segundos? Ninguém. Então, Peter Drucker, rapidinho, eu fui instruído pelo professor Paulo a rapidamente dar a resposta. Então, o Peter Drucker diz que um coco verde não é um coco verde quando ele está no coqueiro. Resolveu? E ele gastou um livro com 400 páginas para responder essa pergunta. O resumo é, um coco verde só é um coco verde quando ele chega no ponto de distribuição, doce, com o preço certo, na hora certa e com a comunicação correta. O conceito de marketing integrado com a comunicação integrada. Enquanto ele está no coqueiro, ele não é um coco. Ah, mas não pode dizer isso. Em marketing, em comunicação, a gente pode talvez dizer isso, né? O eixo Z, estar integrado, não significa que esteja correta. Alguém um dia poderia dizer assim, você faz comunicação integrada? Não, por enquanto eu faço desintegrada, né? Ou, o meu planejamento, o seu planejamento é estratégico? Não, por enquanto ele é desestratégico. Não existe planejamento que não seja estratégico. E não existe comunicação que não seja integrada. São redundâncias, são modismos, mas a essência do conceito de comunicação integrada é que eu posso estar fazendo uma integração de erros. O complexo do Alemão no Rio de Janeiro é absolutamente integrado. Aquilo funciona perfeitamente como uma grande empresa, só com uma integração de erros. Então eu posso ter comunicação integrada. Se eu perguntar para um publicitário, o que é comunicação integrada? Ele vai dizer que é integrar publicidade, promoção, comunicação boca a boca, várias ações de comunicação, mas com uma visão da comunicação mercadológica. Mas a comunicação organizacional é muito mais do que a comunicação mercadológica. Se eu perguntar para um jornalista o que é comunicação integrada, ele vai dizer outra coisa. Que é integrar o meu house organ, as minhas ações de comunicação interna, o meu blog, as minhas ações institucionais. Ele vai dizer várias coisas que, na sua visão, estão integradas. Acontece que, muitas vezes, trabalhando na comunicação organizacional, o que é a comunicação organizacional? É a soma da institucional, da mercadológica e da administrativa. Muitas vezes, buscando essa integração, que não existe, o assessor de imprensa da empresa nunca viu o publicitário na vida dele. E eles trabalham para a mesma empresa, fazendo comunicação integrada. Não existe nenhuma sinergia, existem redundâncias de orçamento, existem perdas de foco e perdas de esforços, justamente por ter essa desintegração, né, cada um com uma visão muito particular. E aí vem a confusão sempre de marketing e comunicação. Isso é marketing ou é comunicação? Isso é vendas? Se a gente pegar como, por exemplo, um time como o Corinthians, a 9ª marca mais valiosa do mundo. O time hoje que serve de benchmarking para o Barcelona, é o time mais cobiçado hoje do mundo inteiro, ganha tudo, né? Vai continuar ganhando tudo até o final do ano. Time como o Corinthians. E aí o Corinthians resolve usar um patrocínio da Batavo, naquela época. Por que Batavo? O que o corintiano normalmente tomava de manhã? Tomava ônibus, né? Tomava choque, tomava... E o Corinthians começou a tomar de manhã o quê? Iogurte, classe C emergente. 60% da população brasileira, classe C emergente. E a Batavo, então, buscou o Corinthians para fazer o quê? Marketing esportivo, certo? Errado. Batavo não faz marketing esportivo. Qual é o output da Batavo? São laticínios. Então, eles não têm os 4 P's no esporte. Então, a Batavo usa o Corinthians como comunicação.
Então, as coisas têm que ser colocadas em algumas caixinhas para que tenham representação. Quem faria, então, o marketing esportivo seria o Corinthians, que tem os 4 P's no esporte. O Corinthians tem o P produto, que é o time, ele distribui a marca Corinthians, ele cobra e comunica a marca Corinthians. Assim como o Banco Itaú não faz marketing cultural. O output do Banco Itaú é cultura. Ele faz comunicação por ação cultural. Quem faria, então, o marketing cultural seria o Instituto Itaú Cultural, por exemplo, que tem os 4 P's. Então, essa confusão toda, né, demanda algumas separações, alguma tomada de posição na área da comunicação. Um outro escritor muito famoso, todos conhecem, Philip Kotler, costuma dizer que quanto mais eu invisto em marketing, menos vou investir em vendas. E como sabemos, comunicação faz parte desse mix de marketing. Só a comunicação por si própria não aumenta a share de mercado. A comunicação aumenta vendas. O que aumenta a share de mercado? É o equilíbrio entre os 4 P's. Então, nesse bojo, nesses elos, é que esse curso, então, foi formado. Esse eixo Z, então, significa a visão de cada comunicação, institucional, mercadológica e administrativa, integrada horizontalmente, depois integrada verticalmente, porque elas precisam falar entre si, e depois integradas no eixo Z, que é a missão, visão e valores. Seria o terceiro eixo da comunicação integrada, que é assunto do nosso curso. Comunicação reativa, sem objetivo, sem meta, né? Muitos executivos chamam de pastelaria pegando fogo. 3 de queijo, 4 de carne, entrega amanhã. E eu sou da área de comunicação, não sei nem para que isso está sendo feito. Mas alguém demandou e eu estou entregando. A gente acha, então, que esse mundo está em decomposição. E esse curso, então, vai ao encontro de tentar trabalhar essa decomposição. KPIs, indicadores de chave de desempenho. Alguém conhece algum KPI em comunicação? Uma. Quantos você trabalha e quanto a gente mede? De ROI em comunicação, retorno de investimento. Quem consegue fazer retorno de investimento sobre algo tão intangível? A gente não está prometendo que o nosso egresso desse curso vai fazer retorno de investimento em comunicação, mas ele vai começar a fazer. A gente estava numa reunião com uma equipe de consultoria que eu faço parte, na Petrobras, propondo há 2 anos atrás o que hoje virou o Metricon da Petrobras. Aí o diretor nos perguntou, quanto eu vou enxergar no final dessa consultoria? Aí o meu sócio falou 10%. Eu falei, nossa, perdemos a consultoria. E o diretor falou, ótimo, eu não estou enxergando nada. Vou começar a enxergar 10%. Então, a ideia é começar a provocar, começar a trazer finanças para a área de comunicação, para que a gente consiga ter verba própria, meta e consiga trabalhar essas questões de mensuração. Por exemplo, acidentes de trabalho. Uma empresa pode ter um investimento, ela vai gastar, sei lá, vou gastar lá na Bombril, tem alguém daqui da Bombril, vou gastar R$1 milhão num programa interno e prometo que eu vou reduzir 40% dos acidentes de trabalho que geram uma despesa anual para a minha empresa de R$4 milhões. Pronto, eu já tenho indicadores, tenho metas, e eu posso continuar mensurando. E daí por diante eu tenho infinitas formas de fazer mensuração. Se alguém se interessar, tem um livro muito interessante chamado ROI em Comunicação, que é o primeiro livro de ROI em Comunicação no Brasil, do Mitsuriguchi Yanagi, um professor, um colega da ECA. MBC. Então, o nosso MBC tem uma característica de ter disciplinas sequenciais, que significam que os alunos vão produzindo um projeto ao longo do curso. Quando o curso termina, eles têm 30 dias para reavaliar tudo que foi produzido ao longo do curso. O TCC é produzido desde o primeiro dia de aula, com foco em mercado, e ele termina com esse TCC. É claro que não é uma coisa histérica, totalmente em cima só do seu projeto, mas a ideia é que cada aluno consiga evoluir o seu próprio projeto dentro das disciplinas. Eles vão construindo, então, o seu projeto, o seu planejamento estratégico em comunicação, com a supervisão dos professores do MBC. Aulas com autores de livros, parece que não é uma coisa tão importante, mas quantos de nós tivemos aula com os autores dos livros? Enquanto nós usamos, professores, livros que foram usados por professores que não eram autores dos próprios livros. Acho que é um grande diferencial. 60% dos professores do MBC são autores dos livros e utilizarão os seus próprios livros.
TCC formado em mercado, aulas quinzenais, para que o aluno tenha um tempo de respirar, para que ele consiga produzir, consiga estudar, e assessorias personalizadas aos alunos. E, por fim, a base teórica do curso, esses 60% dos autores dos livros, eles participam deste livro, que é a de Gestão de Marketing e Comunicação, que tem a autoria principal do Mitsurugi Shianase, que é o segundo autor em marketing mais lido no Brasil depois do Philip Kotler, né? Que traz as questões da aproximação entre comunicação e marketing e finanças. Comunicação, marketing e finanças, 3 grandes áreas dissociadas, mas que podem, ao nosso ver, então, caminhar juntas. Ok? Era isso. Muito obrigado.